Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês a segunda parte daquele vídeo que eu mostrei as bancadas de vidro lá no jardim, que eu fiz em cima de tijolos. Eu dei uma ajeitadinha lá, levei o vaso de letícias para lá também, que eu tinha eu tinha esquecido de mostrar para vocês no vídeo anterior. Também vou dar a atualização das minhas metálicas, vou mostrar a bancada aqui da frente para vocês, que está recebendo o sol da manhã, e também eu vou mostrar a atualização de algumas plantinhas que estão aqui atrás e que precisam ser separadas, como aquelas outras duas equevérias que agora eu não estou lembrada do nome, que eu separei, que uma estava crescendo bastante lá e estava deixando a outra amassada. Então eu vou ter que fazer o replante, vou ter que retirar do vaso porque tem algumas ali que estão crescendo bastante e junto no mesmo vaso não tá ficando legal. E são plantinhas que eu quero fazer bastante mudinhas porque são novas aqui no cantinho, então eu tenho um carinho, um cuidado mais especial com elas, já que são únicas. Então, também quero falar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida de alguma determinada plantinha que vocês quiserem, eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando praticamente de todas as plantinhas. Porém, gente, se eu não achar o link do vídeo, vocês não acharem o vídeo, eu vou fazer o seguinte: faça a pergunta nos comentários sobre a determinada plantinha que você tem e aí eu vou estar respondendo, tá bom? Eu vou estar respondendo todos os comentários. Todos os comentários eu vou estar dando uma olhadinha, ver se tem pergunta e vou estar respondendo vocês, tá bom? Assim fica mais fácil para mim, fica mais fácil para vocês também, porque eu sei que tem muito vídeo aí no canal e vai ser difícil de vocês encontrarem. Então, através dos comentários, às vezes nem é sobre o assunto, né, que tá falando naquele determinado vídeo, mas faz a sua pergunta aí que eu vou estar respondendo vocês. E então é isso, vamos lá ver como é que ficou essa bancada de vidro aí que tá tomando sol da parte da tarde, que eu ainda vou analisar se precisa tela. Eu acho que vai ser preciso, gente, vai ser preciso de uma telinha para filtrar o sol, principalmente do verão. E vamos ver como é que ficou. As minhas metálicas também estão muito bonitinhas, começando a se adaptar ao sol da parte da manhã, que é um sol mais fraquinho nessa determinada época do ano, que é muito chata de fazer adaptação. Eu não gosto de fazer adaptação das plantinhas nessa época, mas é uma coisa que tem que fazer, né? Então eu vou mostrar elas para vocês, tá bem bonitinhas. Até as rosetas cresceram muito, eu tive que tirar outras plantinhas lá e de um vaso acabou dando 2 e as outras mudas estão aqui largadas no cantinho. Eu nem sei o que eu vou fazer com elas porque eu tô sem vaso de tantos replantes que eu acabei fazendo nesses últimos tempos, pessoal. Mas assim, tá lindo de ver a coleção, tá toda organizada. Muitas plantinhas que estavam com substrato antigo eu substituí, eu fiz aquela mistureba, né, de substrato velho com substrato novo, dei uma acrescentada ali com osmocote e torta de mamona. E a coleção tá bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante de ver como que ela tá. Então vamos lá. E também não esquece, pessoal, se vocês gostarem do conteúdo do canal, se gostar de verem as plantinhas, os dogs, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo aí, aqui no canal tem muita jardinagem, tem muita dica de cultivo, então faz o favor, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? E muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui no cantinho. Aqui, pessoal, é a bancada que recebe o sol da parte da manhã. Agora, justamente quando eu comecei a gravar, o sol fugiu. Mas não tem importância. Vamos lá manter o foco e eu quero mostrar para vocês uma plantinha que eu separei de outra, que tá aqui nessa latinha aqui, ó. Olha só. Olha que mimo, gente, que ficou a minha latinha. Só que aí eu fui passar o verniz e acabei tirando um pouco da tinta da decoração das florzinhas ali, ó.
Mas com o tempo eu acho que eu vou parar de usar esse verniz passado no pincel e vou comprar spray. Se eu não me engano tem spray, eu acho que eu vi a amiga Jo falando disso. E ela faz umas pinturas lá bem legais, ela tem um canal, ela faz decorações nas latinhas também. Oh Jesus, hoje eu tô tropeçando nas palavras. E ela faz umas latinhas lindas, lindas, lindas. E aí eu acho que eu vou usar o spray, né? Vai ser melhor do que borrar tudo o meu desenho. Tava tão fofo. E aí foco na plantinha aqui, a prolífica variegata foi tirada da companhia de outra plantinha que eu vou mostrar para vocês. E ela vai tomar o solzinho da manhã, porque as variegatas elas são mais sensíveis ao sol do verão. E lá esquenta muito, muito, muito. E essa bancada aqui, ó, ela recebe o sol da parte da manhã e é mais arejada, por não ter a cobertura do Eternit transparente. Então essa foi uma que foi separada e eu vou mostrar outras também que foram separadas para vocês, que vão ter de ser separadas, porque elas cresceram bastante no final do inverno e no início da primavera. Então essa bancada aqui, ó, tá tudo organizadinho, não sei até quando, né? Tem uma plantinha ali no meio que precisa ser replantada. Aí eu quero mostrar para vocês aqui as minhas metálicas, já aproveitar. Não se importem com o balde aqui, porque eu estava fazendo limpeza, então nos intervalos que eu tenho tempo eu estou gravando os vídeos aqui para deixar programadinho para vocês. Então não esqueça, se eu não mostrar determinada plantinha ou não, ou eu não estiver falando de determinado assunto no vídeo, pode fazer perguntas sobre qualquer outra coisa aí que seja referente a cactos e suculentas, tá bom? E apareceu o focinho do like para fazer o quê? Se inscrever e deixar seu like, né? Né, príncipe? Ei, meu filho? Ai, tem que mostrar o Max, que o Max já se deitou ali do ladinho, apoiou a cabeça no concreto e mostrou a barriguinha. Então tem que fazer carinho nele também. Aí aqui, pessoal, se eu não me engano, tinham 5 ou 6 plantinhas no mesmo vaso, na mesma jardineira. Aí eu resolvi reduzir, deixar só as 3 e agora elas estão sendo habituadas a tomar o solzinho da parte da manhã. É uma coisa chata, não gosto de fazer a adaptação de plantinhas agora no verão, porém é uma coisa que tem que fazer, porque senão elas vão começar a ficar pernuda de novo, né? Aqui aconteceu um acidente, acabei quebrando a folha, mas ela vai desenvolvendo o centro e vai ficando bonitona de novo. E as outras plantinhas estão lá na bancada esperando um vaso. Mas as suculentas, elas têm assim uma vantagem, não são igual folhagens que você não pode deixar muito tempo sem replantar. Elas vocês podem sim deixar tempo lá, às vezes se você não ter vaso na hora ou daqui a uma semana você vai ter vasinho aí e você vai adquirir ou vai sobrar algum vasinho aí de produto de limpeza, que aqui eu reciclo muito, então você pode deixar a plantinha largada lá, que ela vai enraizar sozinha e você pode plantar depois de 1, 2 semanas. Você não tem necessidade de estar replantando a plantinha logo em seguida, assim que você faz o replante. Essas aqui eu tinha jardineira, aí eu fiz o replante logo em seguida, mas de maneira geral as plantinhas suculentas não precisam ser replantadas logo em seguida, tá bom? E aqui ficou cansado de mostrar a barriguinha, né? E aí se acochou-se aqui e ficou esperando a mãe fazer carinho, né? Tá com uma ramela aqui, esse neném, né? Meu rameludo lindo, olha só. Esse bigode branco, como é que é lindo esse bigode branco, olha só. Né, meu lindo? Agora vamos fazer carinho na barriga aqui. Olha só, ó a pelanca. Olha a pelanca do meu velho. Olha, olha. Olha, do meu maguelo, do meu velho, né? E aqui, pessoal, tem outras plantinhas que precisam logo ser separadas, que cresceram bastante. Uma é essa daqui, ó. Essa daqui cresceu bastante. Deixa eu ver o nomezinho dela para mostrar para vocês. É a Echeveria Montserrat.
ela desenvolveu bastante. Aí eu vou comprar um vasinho e vou tirar essa daqui, que essa daqui é uma híbrida da Scorpion, muito fofinha. Aí eu vou tirar a menor e deixar a maior. Aí, aquela variegata que eu mostrei para vocês do vasinho decorado, tava aqui nesse vasinho junto com a Gypsy. Aí, eu ia retirar ela e centralizar, mas eu resolvi não mexer. Igual aquelas plantinhas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior, que a plantinha também ficou do lado, ó. Mas aí eu só substituí um pouquinho as pedrinhas e deixei ela assim, não quero mexer muito nela não. E ela já tá dando mudinha, olha ali, ó. Eu não sabia que ela era tão generosa. Legal, né, gente? E é uma plantinha muito, muito linda. Olha a coloração dela. Muito, muito fofa. Tem outras aqui que dá para ficar mais um tempinho ainda. Essa daqui também vai precisar ser trocada, porque também desenvolveu bastante. Essa daqui é a Iria. Olha aqui, ó. Aí eu acho que eu vou deixar a Iria e vou tirar essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o nomezinho dela aqui. E vou botar a Blue Stone num vasinho novo. Deixa eu colocar o nome aqui, porque eu não decorei nada desses nomes ainda. Blue Stone, muito linda essa daqui. Essa daqui, a minha Ice, deu uma floraçãozinha aqui, ó. Olha que linda. Fofa, né? Aí, aqui, gente, hoje de manhã, eu tava notando aqui, ó, que tá com cochonilha, tá vendo ali, ó, as gordinhas? Aí vou ter que fazer uma aplicação de inseticida. E aqui é um vasinho que ainda dá para deixar mais um pouquinho. Eu fiz adubação, aí eu tenho que colocar, tem que afastar as pedras para pegar o adubo na terra, né? Porque na pedra eu acho que não dá muito certo. Aí essa daqui eu acho que eu vou aguentar mais um tempinho. Aí assim que precisar vou separar também. Elas desenvolveram muito, muito bem. Aí aqui nesse caso, gente, em vez de eu tirar a plantinha, eu resolvi fazer a poda. Essa daqui é a Echeveria mínima alemã, que está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá aqui nessa... Olha aqui que bonita que ela tá, nessa latinha. Então, a gente tem que parar de ter medo. Eu tinha muito medo antes de fazer a poda. Agora eu perdi completamente o medo e perdi também a vergonha. Porque eu tô passando a faca em tudo quanto é suculentinha aqui, que eu tô vendo que tá pernuda, que tá precisando mais de sol. Porque volta e meia, às vezes, tem alguma pernuda aí, eu meto a faca mesmo. Aí, ou eu deixo um pouquinho no sol, cicatrizando, ou eu passo cola, eu passo canela, eu passo esmalte. Tem várias coisas que você pode passar aí para cicatrizar, para fechar o ferimento, para não entrar nada, né? Para não entrar fungo, e você replantar de boa a sua plantinha. Aí, ali é um arranjinho novo que eu fiz também. Na verdade o arranjinho já era tudo aquelas plantinhas, só que daí eu só substituí um substratozinho novo, né? Um substratozinho. Coloquei um substrato novo com o velho. Aí eu vou guardando o velho tudo dentro de uma sacola, coloco proverme, coloco também torta de mamona e um pouquinho de substrato novo, e aí deixo ali curtindo, e aí eu posso refazer outros vasos também com ele. E uma coisa muito, muito legal do meu substrato é que eu não encontrei assim, zero, gente, zero cochonilha no substrato. Então tá sendo muito, muito bom fazer a aplicação do Proverme de 4 ou 5 meses. E também, se você ter dúvida, quando você olha a sua plantinha que ela tá meio minguadinha e você não quer replantar e você desconfia que tem alguma praga na terra, faz uma rega aí ou com Proverme, faz rega com inseticida, que dá super certo. Então essa é uma das coisas que eu faço aqui na minha coleção, às vezes, para não ter que replantar.
E aí, deixa eu mostrar essa menina aqui, ó, que por enquanto ela está sendo cultivada aqui, mas ela não gosta do calorzão não. Essa daqui ela queima, ela fica murcha. Essa daqui é a rubro marginata, então já peguei o jeitinho dessa menina aqui. Então, por enquanto ela fica aqui, mas é uma plantinha que vai ter que ser tirada do lugar aqui. Ela não pode ser cultivada aqui não. E aí aqui, não sei se eu mostrei para vocês, mas esse vaso aqui de Deb, o substrato estava com nematóide, eu reaproveitei o substrato e vamos ver o que vai dar, né? E agora quero mostrar para vocês a mesa que tá lá no jardim, que eu fiz lá e coloquei algumas plantinhas ao ar livre, porque gerou muita muda, que eu não vou jogar fora de jeito nenhum, porque às vezes vem sempre uma visita que quer uma mudinha, então eu vendo as mudinhas, porque assim eu consigo comprar vaso, consigo comprar substrato, né? Não vendo, não faço vendas, não envio, mas é uma coisa legal para fazer para quem se tá perto aqui, né? Que às vezes vê, gosta da plantinha. Então eu fiz a bancada lá e assim, se a pessoa gostar, eu vou estar arrancando do arranjinho do jeito que ele tá. Dá dó, mas eu tiro a plantinha do arranjo mesmo. Não tô mais me importando com isso não. Porque aquelas plantinhas, tem muitas plantinhas lá no jardim que tem muita coisa repetida, então não precisa ter tanta plantinha repetida, né? Antes de mostrar lá a prateleira nova, eu quero mostrar uns cactos floridos aqui, ó, para quem gosta de cactos. Olha só que lindo essa daqui, ó. Essa daqui é uma paródia Otonis. Olha que lindo que tá. Acabou de abrir. Ali eu tenho a minha Mamilária longimama. Lindo, 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 né? Aqui, ó, eu tenho esse outro que agora eu não consigo mexer ali porque tá um emaranhado de mudas ali. Até tenho que dar uma olhada nesse vaso para ver se não precisa de replante. O vaso é bastante antigo ali, ó. Ah, então olha só a floração, que fofinho. Se eu não me engano, eu já mostrei até lá aqui na comunidade. Olha esse daqui, o Matudai. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu preciso replantar. Muito, muito fofo, né? E esse aqui ainda vai abrir. Se abrir hoje ainda, aí eu mostro uma foto ou mostro ele nos próximos vídeos. Tem 3 flores para abrir dele ali. Deixa eu ver se eu acho mais aqui cacto florido. Acho que agora é só esse mesmo. Ai, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho a Mamilária longimama. Olha que lindo que ele é. Muito fofo, né? Acho que até vou dar a volta aqui para mostrar para vocês melhor. Antes de mostrar como que tá a prateleira lá. Essas aqui, esse vaso aqui, ó, é mudas dessa planta aqui, ó, que tá cheinha de mudinhas no caule, mas eu não tenho coragem de tirar isso aqui não. Tá muito fofo. Olha que linda. Olha que floração incrível, gente. E assim, para o cultivo de cactos, olha, é sol, muito sol. Tenho muitos aqui que estão precisando de replante. Estão em solo pobre, porém, com o sol, eles dão muita flor. Aí, futuramente, eu mostro para vocês. Se hoje ainda ele abrir esse daqui, deixa eu ver qual é a possível identificação dele. Não tem como enxergar alguma coisa aqui, gente. Mas é lindo, né? Muito, muito fofo. E aqui, pessoal, essa gradezinha aqui, ó, não é uma grade, é uma cerca de jardim. Meu marido prendeu aqui na brita, ó, pro meu guaco subir. Olha aqui que fofinho que ficou. Muito caprichoso, né? O meu marido. Ai, ficou tão fofinho, achei tão legal. Olha só. Olha que lindo que ficou. Aqui embaixo tem um vasinho velho que eu preciso dar um jeito nele, tá bem feio.
Até na hora que ele colocou brita, acabou vindo umas britas ali. Eu vou dar um jeito logo nesse vaso, deixar bem bonito. Achei que esse arco ficou muito legal. Olha só, olha que show de bola. Ai, muito fofo, né? Aí, a mesinha que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, ó. Que eu coloquei várias mudinhas assim que sobram. E aí eu fiz assim vasinhos reciclados, vasinhos que marmita, igual essa daqui, pote de bolo, a tampa do bolo eu usei. Aqui, ó, é embalagem de produto de limpeza. Esse aqui ia pro lixo, eu não lembro o que tinha, aproveitei para vaso também. Aí fiz o replante dessas meninas lindas aqui. Essa planta, gente, dá uma flor incrível, maravilhosa. Agora eu esqueci o nome, mas eu acho que é o Epiphyllum rockeri. Acho que é isso mesmo. E ele amou o replante e o lugar. Olha aqui, ó, tanto que tá dando botõezinhos. Aí aqui tem uma folhagem, não sei se é uma pleomélia essa daqui, deixei junto. É muito linda, olha só, que bonita essa daqui. Aí aqui tem Gastones Bonnieri, que vocês já conhecem. Essa planta aqui, olha, era meu sonho realizar. Engraçado, né? Tem plantinhas que a gente quer realizar o sonho e são tão simples, né? Aí aqui eu coloquei umas mudinhas de Milky Way. Meu jardim tá cheinho, gente, de Milky Way espalhada por tudo quanto é canto. Aqui são aquele vaso de híbridas que a gente fez o replante junto. Eu dei uma adubada nessas plantinhas aqui. Aqui eu coloquei um sedum... Opa, que tá... Precisa plantar, né? Aqui eu coloquei o sedum ouro. Aqui, ó. Aqui também coloquei umas ponteirinhas de sedum ouro. Esse vaso aqui, ele tem o sedum... Deixa eu focar, né? O sedum canihini. Muito lindo, e também o Intiplatense. Olha que fofo, muito linda, né? O da minha jardineira lá, os meus Intiplatenses, nossa, cada vez está se despedindo mais plantinhas de lá. Oxi, agora eu quero encaixar certinho e não encaixa. Aí coloquei esse vaso aqui, que esse daqui é de dedinho de moça, se eu não me engano é o sedum burrito, que estava na minha casa, ali do lado da minha casa, por isso que tá com essa argola aqui. Eu fiquei com dó de tirar, vai que eu mude de ideia, né? Então vou deixar aqui por enquanto. Aí vai ser cultivado tudo ao ar livre, essas plantinhas. Acho até que eu vou tirar ela desse coisa aqui, ó, deixar só o xaxim, é um xaxim bem antigo. E eu já vi várias plantinhas aqui que eu coloquei, vários vasos que eu coloquei o sedum burrito e ele se deu muito bem na chuva. Aqui eu tenho outras plantinhas também, que é o sedum golden glow, esse daqui. Aqui é setosa, aqui é tinta, aqui o rubro tictum, que fica numa coloração linda quando fica ao ar livre. Vasinho bem antigo. Olha aqui, ó. Vasinho antigo. Aqui tem a minha marmita, também com, deixa eu lembrar o nome dessas meninas, Van Brem. Aqui eu fiz um prato de bolo, uma tampa de bolo, que eu coloquei mais Milky Way, coloquei Fred Ives, aqui a Rippling Waters, e aqui eu não tô lembrada dessa plantinha aqui, não tô lembrada agora do nome. É um Graptopetalum colorido. Ai, não lembro. Aqui, ó, eu tirei algumas plantinhas que estavam aqui e replantei ali naquelas marmitas. Aqui é o sedum golden glow, que tá numa coloração incrível e tá com floração. Olha só. Que lindo, né? Muito linda a floraçãozinha dele, ó. E ele tá numa coloração linda. Não sei vocês, mas quando eu me apaixonei por suculentas, eu fiquei muito apaixonada pelo formato de roseta que elas têm, que já o formato das folhas mesmo formam uma flor. Então no começo até não dava muita bola para as flores.
Eu gosto, acho bonito, mas a planta, assim, em formato de roseta, eu acho muito, muito lindo. E aqui, ó, é embalagem de produto de limpeza reaproveitado, que eu coloquei aqui. Se deram muito bem. Aqui eu tenho outra marmitinha com mais Milky Way. Aqui eu tenho a minha Suloa. Essa daqui é uma plantinha que eu tô botando aqui para se adaptar. Não sei se vocês estão percebendo aqui, ó. Tá tendo um leve filtro do meu palmito Jussara. Aí essa menina aqui tá aqui para se adaptar. As outras estão todas coloridas. Olha só que coisa mais linda, gente. Aí aqui, olha esse vasinho, que coisa mais linda que ficou com essa híbrida, com a setosa, com a Milky. E eu plantei também o meu... Ai, como é que é o nome? Jacobicene, que deu uma flor incrível, gente. Muito, muito linda. Aí eu deixei ele pendendo aqui. Vamos ver se ele vai ficar legal. Ah, então, ó, a minha mesinha ficou assim. Ainda cabe mais coisa. Ainda cabe mais coisa aqui. E, claro, futuramente isso daqui vai estar cheio, né? De mudinha que eu não quero jogar fora de jeito nenhum. E eu vou replantando aqui. Ai, eu tô apaixonada pelo meu arco aqui, ó. Muito lindo, gente. Deixa eu mostrar onde que estão as mudinhas da Letícia. Que eu coloquei aqui, ó, a minha jardineira de Letícia. Olha o solzão que tá batendo agora. Olha que lindas que ficaram. Ai, muito lindas, gente do céu. Essas plantas são magníficas. Lindas, lindas, lindas. Olha lá o neném. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ver as minhas plantinhas, de ver os dogs. Eu boto um monte de coisa na frente deles. Neném. Então é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau.